Só dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nesta noite de poder estar aqui para aprender mais de Jesus? Nós estamos aqui para aprender do Senhor, irmãos. Aí eu quero chegar esse negócio um pouco para cá, para deixar a televisão um pouco mais livre aí, para a gente poder interagir um pouco. Nós temos ali um tempo bastante razoável, dá para a gente interagirmos e aprender. Aqui está o nosso objetivo da nossa lição, já foi feita a leitura. Mas quem trouxe a lição? Quem está com a sua lição da escola? Então, deixa ela aberta aí para a gente acompanhar. Se você voltar lá na leitura, irmãos, na leitura que foi feita, o primeiro versículo diz assim, ó: foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Achei interessante, assim como começou esta lição. Essa lição, ela é tão tremenda que eu tinha 20 anos de idade quando ela foi exposta na escola pela primeira vez. Eu tinha 20 anos, ela tem 27 anos que ela foi. Então, na verdade, eu nem era crente na época. E Deus nos deu o privilégio, depois aí de 27 anos, voltar a estudar esse tema. Eu, particularmente, eu não me lembro muito bem como estava o mundo naquele tempo, em questão de financeiro, em questão também da vida espiritual, da igreja, dos irmãos naquele tempo. Eu não me lembro muito bem, porque eu estava fora da igreja nessa época que foi exposta essa lição. Mas, naquele tempo, ela foi escrita, com certeza, o Deus do céu sabia muito bem a situação do mundo e da igreja naquela época. Interessante que 27 anos se passaram, estamos nós aqui de novo repetindo esse assunto. Isso para mim, é um cuidado de Deus com a sua igreja, com o seu povo. O que eu achei interessante é que, se os irmãos analisarem no primeiro versículo aí da leitura, as mulheres naquela época, embora já tinha algumas que tinham feito obras maravilhosas para o Senhor, mas a mulher não tinha tanta voz como hoje, no tempo de Neemias. E o que me chama a atenção é que a situação estava tão crítica que até as mulheres entraram no clamor. De tão difícil estava o negócio. As mulheres também tiveram que apelar, porque a situação estava realmente incontrolável. Precisava realmente de haver ali uma intervenção de Deus e do líder, para que aquela situação se contornasse e as coisas voltassem à normalidade, porque os mais grandes estavam realmente judiando dos pequenos. A vida da gente é assim. Então, hoje, eu quero aí ser bem prático, bem rápido e bem objetivo. Eu quero que os irmãos fiquem atentos, porque essa lição aqui de nada ela valeria se não haver aplicação na nossa vida. Se ela não servir para nós em nada no nosso tempo, inútil nós estamos aqui, estudando essa lição. Então, ela tem alguma coisa, ela vai falar conosco. Alguma coisa ela vai nos apertar um pouquinho, vai nos ensinar. Então, a gente precisa ficar atento, porque a lição da escola dominical ela é tão interessante, eu gosto tanto, porque ela é uma lição que a gente se aplica. Aplica em mim, você aplica em você. Cada um, a gente não usa ela para aplicar no irmão. Entenda bem, você não usa a lição para aplicar no seu irmão. Você usa para aplicar na sua própria vida. Você precisa melhorar você. Tem um texto que diz, né, antes de olhar o que está no olho do irmão, tira primeiro a trave. Então, a gente aplica em nós. É para melhorar o conjunto num todo, mas cada um cuidando da sua parte. Vamos lá. O objetivo da nossa lição, vamos ler aqui comigo? Destacar. Reunião é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Número 1. Explicar que a união, caracterizada por períodos pós-exílio, serve de referência para a igreja. 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. 3. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido a um só propósito. E 4. Entender que a paz voltou a reinar entre os judeus. Então, esse aí é o objetivo da lição. O objetivo geral é destacar que a união
é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. E realmente, irmãos, como nós estamos tratando da obra de Deus, da igreja, realmente a Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste, ele não chega a lugar nenhum. Quando uma rocha ela se fende, ela continua sendo rocha, porém ela perde aquilo que às vezes é mais a sua beleza pelo tamanho, ela se torna uma metade, a metade de uma rocha. Deixa de ser uma rocha, às vezes, completa, como a gente tinha aquela visão dela. Então, tudo que se divide, a tendência é realmente acabar. É muito difícil algo que se divide, prosseguir e dar continuidade e crescer. Até porque se é 2, se dividiu, voltou a uma estaca quase 0, né? Voltou a ser 1. Então, a união realmente é indispensável. Na igreja, na família ou no trabalho, aonde quer que estivermos, o que estivermos fazendo, precisamos dessa palavrinha que é tão pequena, mas tem um poder extraordinário. Ela tem um poder de fazer crescer, que as pessoas lá fora olham e falam, meu Deus, como pode? Aquele povo cresce tanto por causa de uma palavrinha tão pequena, mas que é poderosa quando se usada. Agora, quando é o oposto, a desunião, aí quem olha fala, poxa, começou, parecia que ia, mas voltou de novo. Então, é necessário, mas indispensável, não tem como. A gente precisa entender. Se eu perguntasse para cada um aqui o que é união, vamos lá? O que é união? 1, 2, 3? União significa associação ou combinação de coisas diferentes ou não, formar um todo. União é o ato ou efeito de se unir. União pode ser a ligação ou combinação de esforços e pensamentos para um bem comum. Bom, aí está um resumo, um pequeno resumo que eu acrescentei aqui no slide que foi me passado, a questão da palavra união. Mas, evangelista Ricardo, eu sei que você às vezes trabalha com turma, e isso, como você é líder lá, realmente precisa ser unido para que a obra saia. Mas união é concordar com tudo que o líder fala? Isso é união? Se você é o líder, tudo que você fala, todo mundo tem que acatar o que você fala, isso é união. Porque tem pessoas que pensam que ser unido, irmãos, é concordar com tudo. Tudo que o líder fala, todo mundo tem que concordar porque ele é o líder. E às vezes a pessoa concorda e não é unido. Ele concorda na presença. Mas lá fora ele discorda de tudo que foi falado. União, mesmo que você não concorde com o seu líder em certas coisas, porque, primeiro, o líder, ele é humano. Estamos falando de pessoas humanas. Ele é sujeito a erros. E muitas das vezes, se eu olho você daqui para lá e você de lá para cá, a minha visão é da sua face. E quando tem alguém mais atrás de você, pode ver algum defeito na sua roupa que daqui para lá eu não estou vendo. Muitas vezes o líder está olhando com uma visão, mas como você está do lado oposto, você olha aquilo de outra visão e fala, olha, até que poderia dar certo, mas quem sabe se fizéssemos assim daria certo. Quem concorda, nós vamos ver, isso é interessante, para a gente já entrar nisso. Olha só, união não significa concordar com tudo o que o outro diz. É aplaudir todas as atitudes dele. Isso não é união. Isso tem um outro nome. O nome disso é o quê? Vai, continua. Quando se concorda com tudo que o líder fala, o líder precisa de discernimento porque ele pode estar sendo alvo de bajulação. Isso não quer dizer que a pessoa que está aplaudindo, concordando com tudo, está unido com ele de verdade. Às vezes é um bajulador que está tirando aproveito nem da pessoa em si, da cadeira que ele está sentado. A visão do bajulador não é do crescimento, é da posição que aquele que é o líder está. A gente precisa separar união, o que significa realmente, porque eu posso não concordar, mas posso estar unido. Eu não sou obrigado a concordar com tudo.
Mas isso não me faz uma pessoa que não seja unida com o meu líder. Agora, quando eu aplaudo tudo que ele fala, eu sou um bajulador. E bajulador tem um negócio que é muito perigoso. O bajulador, ele não tem caráter. Ele é uma pessoa sem caráter. Todo bajulador, ele tem um problema sério com o seu caráter. Porque na frente ele aplaude, atrás ele fala mal, ele discorda de tudo. Então precisa ter cuidado com isso aí. Então, a união nunca é só concordar com tudo, irmãos. Isso não faz você uma pessoa desunida se você às vezes não concorda com certas coisas. Nós precisamos entender a definição do que é união. E geralmente quando se trabalha ou numa organização grande, é inevitável não existir esse sujeito. É inevitável, porque o camarada está de olho numa posição. E por causa da posição, ele então precisa fazer algo para que ele alcance aquilo ali. Porque isso é tão sério. Nós estamos falando de união, e eu não posso pular esse texto, porque não adianta a gente pegar essa lição e contar a história do Neemias e não aplicar às nossas vidas atuais. Nós perderíamos o tempo de sentar aqui. Isso é tão sério, porque o bajulador ele tem um problema, é o seguinte, se eu estou numa cadeira, ele está do meu lado, mas se eu sair o Ricardo sentar no meu lugar, ele já não olha mais para mim. A visão dele já mudou para o Ricardo. Por causa da posição. Ele está de olho na posição, porque a posição do Ricardo pode levar ele a um nível mais alto. Então, nem sempre aplaudir quer dizer que está junto. Eu já presenciei inúmeras histórias de pessoa concordar na frente e atrás falar mal. Eu já prefiro discordar falando para a pessoa do que atrás, na frente eu mostrar que eu estou junto e não estou nada. Porque a gente precisa entender uma coisa. A minha palavra aqui, a sua palavra, às vezes o peso dela não será somente aqui na terra. Deus está de olho em nós. Deus conhece a sinceridade do coração do homem. E isso, quando se trata de vida espiritual e de igreja, precisa ser pesado. Porque Deus sabe como está cada um de nós. Então, não tem como a gente fugir de Deus. A gente precisa estar ligado nesse negócio, porque senão, olha só, todo bajulador é falso e perigoso. Ele é igual ao carvão, apagado ele te suja e aceso ele te queima. É perigoso, irmãos. E às vezes nós, pela nossa vaidade, nós queremos ser bajulados porque faz bem para o nosso ego. Mas está nos sujando ou vai nos queimar. Olha só, sucesso não é ser conhecido, bajulado ou vocacionado. Sucesso verdadeiro é ouvir Jesus dizer no fim, eu te conheço. Eu sei quem você é. O bajulador nunca vai te falar a verdade. Ele vai sempre mentir. A bajulação é a moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana. Isso é sério. Nós estamos falando de união e de crescimento da igreja. De pessoas verdadeiras e sinceras que trabalham com o coração voltado para o crescimento da obra em conjunto. E não para pegar o seu próprio eu e dizer, eu fiz. E aí os outros só aplaudem. Não, é um conjunto. Então, tem que ter cuidado. Olha só, temos que diferenciar a questão de honra, irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos honrar. A honra, nós precisamos honrar aquele que tem honra. Só que não espalhe espinho pelo caminho. Seu retorno poderá ser descalço. Então, cuidado. Porque quando eu falo que estou e não estou, eu posso estar jogando espinho e eu posso voltar descalço e pisar neles e me ferir. Isso é sério. Então, que nós venhamos separar aí união de bajulação. Nós vamos ver que Neemias não aceitou isso em sua vida. Vamos lá, a introdução da nossa lição. Vamos lá, 1, 2, 3? Então, olha só, houve um problema. Houve um problema. E precisava ser resolvido urgente. Sem ter que apoiar um ou apoiar o outro. Precisava ser resolvido o problema que ambas as partes se unissem novamente e a obra continuasse.
Isso é muito sério. Vamos lá, o ponto 1. A união, vamos lá, 1, 2, 3. A união. Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo e confessaram a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. B. Todos haviam experimentado o testamento, se haviam iniciado pelo Messias. Todos haviam cooperado exatamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, a base dessa união era a fé no mesmo ou no único Deus desse povo. A base da igreja é o quê? Quem pode responder? A fé em Cristo, o dono da igreja. Então, quando eu não faço para nenhum terreno. Eu tenho que ter ciente que eu estou fazendo para engrandecer o nome daquele que é o dono. O dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que tem que ser honrado, tem que ser glorificado, tem que ser aplaudido. É Jesus. Nós, humanos, nós temos um problema sério com a questão do elogio. O elogio, geralmente, ele vem, irmãos, com uma maldade por trás, na intenção mais de derrubar do que realmente fazer você se sentir a pessoa, o cara. O elogio, ele tem um problema sério. E tem gente que ele precisa ser elogiado para que ele parece aqueles carros que só pegue no tranco. Cada elogio, ele caminha mais um pouco. Se não elogia, ele estaciona. Não, nós não dependemos de elogio humano para crescer. Por isso que lá fala, o fim mesmo é Jesus olhar você e falar assim, olha, eu estou te vendo, tá? Eu sei para quem você está fazendo. As obras têm que ser para Ele, para Jesus. E isso, irmãos, todos participam, direto ou indiretamente. A igreja trabalha em conjunto, ela precisa trabalhar em conjunto. Só que precisa também de alguns reajustes de vez em quando. Nos departamentos, não dá aquele negócio e no final não sai tudo bem? Por quê? Porque não deixou ir do jeito que estava indo. Teve reajustes. Teve alguns consertos. Porque, agora me fala para mim, se perguntar para cada irmã, você acha que todas elas vão concordar com a mesma cor do uniforme? Não vai nunca. Cada uma tem a sua opinião. E cada uma quer fazer prevalecer a sua vontade. Só que, quando se trata de um conjunto, chega num bom senso e tudo dá certo no final. Por quê? Houve ali um reajuste. A igreja não pode caminhar sem reajuste. E o líder, que no caso que é o nosso pastor, tem que ficar atento, porque chega assunto para ele de A, de B, de C, e ele precisa estar ligado para não fazer, em vez de unir, ele fazia desunir mais ainda. Porque nós vamos ver no primeiro versículo ali o clamor, se você continuar lendo a leitura, olha só, e ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito enfadei. Quem que era essa pessoa aqui que falou isso? Neemias. O clamor, a reclamação, chegou em quem? Chegou em Neemias. E agora ele precisava saber o que fazer, porque a reclamação era tão séria que não era de um crente somente para o outro crente. Era de crentes para o clero, para aqueles que tinham dinheiro, aqueles que praticamente, se fosse comparar os dízimos, era algo grande. E Neemias teria que mexer com essas pessoas. E não sempre é fácil mexer com essas pessoas. Porque eles tentam manter um círculo em volta que às vezes não dá para transpor, com as suas ajudas, com as suas ofertas, com o que faz. Ele se sente um pouco protegido pelas suas ações, as suas obras na igreja. E aí fica difícil entrar neles para resolver um problema, para favorecer o menor do que ele. Mas quando o líder é espiritual e ele não troca o espiritual para o terreno, se precisar de falar, ele vai chegar e vai falar. Porque senão vai haver divisão, vai haver uma rachadura, e não adianta culto e mais culto, se aquela rachadura não for fechada, ela só vai aumentar. Uma parede começa com um trinco pequenininho, mas se não consertar,
Daí a pouco desmorona todo o prédio por causa daquela rachadura. E Neemias já foi logo fechando as brechas. Nem que tinha que mexer de cima para baixo. Mas ele já foi tapando as brechas. Então nós vamos ver aí. Olha só. O ponto 2. Vamos lá, 1, 2, 3. Esta união... Entende bem que o escritor da lição foi tão tremendo que ele falou o seguinte: simboliza a união que faz o quê? Que tem na igreja? Deve haver. Então ele está colocando aqui que é bem possível que em alguns momentos vai deixar de haver esta união. Aí é a hora que precisa o Neemias entrar em ação e consertar para que ela continue. Porque é a igreja de Deus. E a igreja de Deus, e ela é observada para aqueles que estão lá fora. Olha só, todos na igreja são aproximados um dos outros, porque Cristo derrubou o muro que havia entre os gentios e judeus, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. Não é porque uma família que vai ter dia que não vai ter uma. Só que é preciso arrumar. Não pode deixar o negócio prosseguir. E ir embora e não consertar. Olha só. Aqui foi colocado algo. Esta união na igreja não se baseia na nacionalidade, nível social, cultural, mas todos são um em Cristo. Não importa a sua vida financeira. Não importa quanto você ganha, quanto eu ganho. Em Cristo Jesus nós somos um. Não importa o dinheiro que você aplica aqui na igreja ou qualquer outro lugar, mas em Cristo nós somos um. Tendo dinheiro ou não, em Cristo todo mundo é um. Aqueles que aceitou Jesus, a vida social dele, irmãos, não se caracteriza no que ele faz em questão de obras ou de investimento, mas sim de quem ele é em Cristo. E isso precisa ser colocado, porque senão, se a gente for analisar, isso hoje está tão difícil, e nós precisamos cuidar, não estou dizendo o líder cuidar, não. Eu, como crente, e você, como crente, precisamos nos cuidar, porque senão, nós criamos grupinho na igreja. E esses grupinhos que lá fora acontece, é bem possível que ele atinja aqui dentro. Com palavras, com fofocas, com tantas outras coisas que saem. Aonde acontece isso? Lá fora, só que arrasta para cá. Aí, quando eu falo mal da irmã Eli, e para a Sueli fala para a irmã Eli vai me olhar diferente quando ela entrar naquela porta. Ela não vai olhar para mim mais do mesmo jeito que ela olhava antes de saber do que eu falei dela. Isso causa desunião. E muitas vezes isso chega no líder principal, que é o pastor, e ele precisa tratar sem apoiar mais A ou B. Ele precisa tratar do jeito que se resolve e volta tudo que era normal. E isso não é fácil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, se torna fácil. Olha só, o primeiro ponto assim, qual era a base da união? Aí o subponto nós já estamos lendo aqui. Olha só, no meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com todos se tornem um coração e uma alma. Isso é sério, irmãos. Muito sério. Então, isso aí é preciso ter. O segundo ponto 2 diz, esta união entre os judeus simbolizava a união da igreja, que devia haver na igreja. Não tem como pular fora. Não dá para pular fora. Eu e você precisamos ser um em Cristo. Você não pode ter raiva de mim, e eu não posso ter raiva de você. Você não pode me olhar diferente, eu também não posso te olhar diferente. Aqui dentro nós somos um. Se somos igreja, e se somos um em Cristo, precisamos considerar um ou outro. A Bíblia diz que nós temos que considerar nosso irmão superior. É fácil você olhar para mim e falar assim, poxa, o Edson é superior a mim. Não. É mais fácil você caçar defeito e me colocar eu mais baixo do que você. Mas isso é em quem não está em Cristo. Porque quem está em Cristo, tem uma coisa que a gente precisa ter cuidado dentro da comunidade que se reúne, se chama respeito. Respeito um para com o outro. Isso precisa haver respeito.
respeitar a identidade do outro, respeitar o ministério do outro, respeitar a família do outro, porque tudo se resume aqui na igreja. E quando esse respeito, irmão, é quebrado, aí começam as falácias. E aí os de respeito tomam conta e vira aquela bola de neve. E se não consertar, ali, ó, a expectativa do arrebatamento cai por terra. Porque não entra no céu, lá no céu não tem lugar para A e para B. Não existe. Aqui na terra pode até ter a cadeira de fulano e ciclano, mas no céu não tem isso. Pelo menos Deus que eu conheço da Bíblia, não existe divisão lá no céu para a igreja tal. Não, não, tem que ser unida. A igreja de Jesus ela tem que ser uma. Mas uma em Cristo. Uma em Cristo. Olha só. Aí fala, ó, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. O B, vamos lá? C. D. Olha só, precisa ter, imagina a igreja ter união, tem testemunho maravilhoso, irmãos. Não é aqui dentro, é com os de fora. Quem olha lá fica admirado. Como pode gente de toda raça, de todo lugar, ser tão unidos? Isso é interessante. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida, a igreja, esse levar a carga um dos outros aqui, isso aqui precisa ser, o tempo não dá. O tempo não dá para falar os pontos. É por isso que a gente passa às vezes por cima, porque esse levar as cargas um dos outros, irmãos, muitas vezes você precisa levar minhas cargas, e muitas vezes eu preciso te ajudar a levar a sua. Mas só que precisa entender o seguinte, essas cargas aqui, você não tem que carregar a carga do seu irmão a vida toda, ele precisa aprender a carregar a sua carga própria. Muitas vezes nós colocamos o seguinte, poxa, tem gente passando fome e a igreja não ajuda. A igreja ajuda. Só que a igreja não pode ficar a vida toda pagando aluguel para camarada que não trabalha, para quem é preguiçoso. Se ele estiver passando a necessidade, vamos ajudar. Mas se ajuda hoje, amanhã a pessoa quer de novo e nunca arruma um trabalho, nunca arruma um jeito de levar a sua própria carga. Se você continuar lendo, você vai ver que no final fala que você carrega a sua própria carga. A igreja precisa estender as mãos. Eu participei aqui da assistência social, posso falar isso. Tem pessoa que chegou aí tão humilde aqui, a gente fez uma cesta, deu dinheiro e ajudou, nunca mais pisou aqui dentro. A igreja tem sido alvo de pessoas que fingem uma aparência de mendigo, de necessitado, mas na verdade são verdadeiros aproveitadores, porque a igreja acha que tem que fazer tudo. Aí tem uns irmãos que não têm conhecimento, fala mal do pastor, fala mal da assistência social, fala mal da missão, fala mal de tudo. Por quê? Porque não entende nada e não passa a entender, aí fala mal da igreja, mas a igreja já ajudou. É a pessoa que não fez por onde. Também, né, tem que ter cuidado. Aí fala, a igreja não é unida. É unida, irmãos. Mas tudo tem limite. E a gente precisa ter cuidado de falar da igreja, de falar, está falando da noiva do Cordeiro, cuidado. Aqui o ponto 3. Eu não estou acompanhando muita lição, porque o Giovanni fez um slide bem separado aqui, ficou fácil, porque se a gente for ler, o nosso tempo vai embora. Já, me parece que até me passaram um horário aqui. Olha aí, o tempo já está chegando lá. Meu Deus do céu, não dá tempo não. Vamos lá. Ó, foi por esta causa, ó, esta união é uma verdadeira força. A união caracterizava os judeus libertos dos cativos. Vamos lá. Foi por causa da união que os judeus, numericamente superiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Ó, o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Isso fala de união. Essa união é também um segredo da vitória da igreja. Quer ter vitória? Seja unido. Isso vale, irmãos. Eu já fiquei assustado com o tempo aqui. Eu pensei que eu ia até 8h40. Parece que era 9 horas que acabava, não era não? Meu Deus. Isso vale para casamento. Aqui na América tem muito isso. A mulher trabalha, o cara trabalha, o dinheiro dela é dela, o dele é dele, mas aí, irmão, tem que ter cuidado, porque Deus não está nesse negócio, não. Eu não sei se alguém falou para você que Deus está, eu estou aqui para te falar baseado na Bíblia. Deus não está nessa divisão. Deus não opera onde tem divisão. Deus não opera onde se tem uma rachadura. É preciso consertar ela. Aí, não, eu trabalho, minha conta é minha. Ok. Só que você está com um problema sério com Deus.
Eu não sei se outro iria falar isso aqui, mas o Espírito Santo trouxe na minha mente, eu vou falar. Pelo menos você vai embora para casa pensando e colocar lá o seu nome na conta da sua esposa e a sua esposa na sua conta e ficar tudo certo. Porque onde tem divisão, Deus não opera. Deus não opera na divisão. E nós estamos estudando sobre isso. Deixa eu acelerar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Ministério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios que tiverem desde a eternidade. Então, é preciso, irmãos, a gente tem que acabar esse negócio de, Lembra daqueles homens que dizem que um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era não sei de quem? Uma divisão tremenda dentro da igreja, até de Cristo apareceu um povo. E parecia que estava certo, eram os que mais estavam errados, eram os de Cristo. Isso tem que cair por terra no nosso meio. Nós precisamos restaurar. Eu digo restaurar porque precisa, irmão, restaurar essa união verdadeira, sincera diante do Espírito Santo, diante de Deus, da presença do Senhor. Isso precisa ser restaurado. Isso não diz que você tem que concordar comigo em tudo. Eu estou falando de união. De união, não de bajulação. Aí tem uns pontos aí, olha só. O que era essa ameaça? Vamos lá? Trata-se. Uma grande injustiça social, muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Aí lá vai um correndo com um saco de dinheiro aqui, e o governo sentado ali, e o magrinho tratando dele. Isso é o retrato da atualidade ou não? Onde muitos têm e outros estão padecendo, porque não há união, não há amor, não há compaixão, não há temor do Senhor. O temor do Senhor, irmão, é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor, ele cuida nesta área. Eu não estou dizendo de você trabalhar e comprar sua fazenda e o outro trabalhar, porque tem muita gente que não quer, não estou dizendo isso. Estou falando da desigualdade que existe, das pessoas que maltratam os pequenos, patrões que pisam nos empregados, exige muito e contribui muito pouco para que eles façam o que ele quer. Eu estou falando desse sistema. A gente trabalha no escritório ali, o dono da empresa lá são inúmeros funcionários. Sexta-feira, geralmente, está lá, lanche para todo mundo, tem a cozinha dele, é tudo bem feito, é café toda hora para quem quiser lá pegar, é tudo organizado. Eu falo para a Claudete, que camarada que sabe tratar os funcionários. Cada um tem seus negócios, tudo. Então, tem que ter cuidado, não é porque tem mais do que o outro que precisa pisar, humilhar. Vamos lá, deixa eu pular aqui, porque senão não vai dar tempo. Neemias convocou, vamos lá, um grande... Vamos lá, reuniu. Ele já tinha saído de uma escravidão, irmãos. Só que aqui, agora quem estava escravizando eram os próprios irmãos mais ricos. E Neemias agora tinha um problema sério. Isso aqui é um problema sério na atualidade. Mexer com quem tem dinheiro na igreja nunca foi fácil. Porque pode ser que ele mude para outra igreja e para de dar oferta, para de dizimar. Então é mais fácil mexer com o pobre. Não tem muito o que perder mesmo. Só que um líder espiritual, ele precisa entender que Jesus morreu para o rico e morreu para o pobre. Que Jesus derramou sangue pelo rico e derramou também pelo pobre. E quando haver uma queixa, precisa ouvir os dois lados. A moeda tem dois lados. Não se ouve um lado só. O líder inteligente, um líder espiritual que tem discernimento, quando chega uma queixa, ele senta, ouve os dois lados. Porque precisa tomar uma decisão para resolver. Não tem como resolver se não ouvir os dois. Um só falando fica fácil resolver, né? Esse horário quebrou, viu? Estava gostando desse microfoninho aqui, foi a primeira vez que eu uso. Vamos lá? Neemias solucionou o problema. Deixemos... Vamos todo mundo junto, deixemos. Aqui está o segredo do líder. Dá exemplo. Naquele problema todo, a chave de Neemias resolver, sabe qual foi? Deixando de receber o juro, dando exemplo. O problema ali era dinheiro. E Neemias teve que chegar, presbítero Vanessa, e dizer para os grandes, é o seguinte, eu tenho uma proposta para nós resolver isso aí.
eu vou abrir mão, porque o Neemias também tinha emprestado dinheiro, não com usura, mas ele tinha emprestado. Eu vou abrir mão dos juros. Como exemplo, o líder falando, os caras ficou sem jeito. Aí as pessoas imaginando, e agora? Se eu falar que eu não concordo, eu vou ser desunido. Eu preciso enquadrar, não tem outro jeito. Aí eles pensou, olhou para Neemias falou assim, ó, o Neemias falou, eu e os que me auxiliam, nós estamos abrindo mão dos juros. Isso aqui é interessante, irmãos. Não é deixar o camarada sem pagar o que ele deve, não. Ele precisa pagar o que deve. Neemias só tirou o ganho do juro. Falou, ó, vocês têm que trabalhar e pagar nós. Nós só não queremos o seu juro. Devolve a casa, devolve a terra, devolve tudo. Os camaradas viu o líder dando exemplo, vai fazer errado que jeito? O líder precisa ser, irmãos, repito, espiritual, inteligente e ter discernimento. Porque se numa dessa aqui, tem alguns bajuladores e lançam uma oferta como lançaram para Eliseu, ainda bem que Neemias era crente, tá? Porque tentaram tirar ele do muro, não deram conta, não. Vamos lá, olha só. Para ser um líder excelente, não dá tempo de ler tudo, irmãos. Vou ter que pular. Vamos ao ponto 3 aqui ainda, olha só. Vamos lá. Restitui, vamos ver? Restituí-los nada. Esse Neemias aqui, realmente, eu acredito que, se tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu ia perguntar bem como é que ele teve coragem de mexer com esses camaradas do dinheiro. Como é que mexe com esses homens? Porque, geralmente, você ouve o camarada que está nessa posição, ele pode falar o que ele quiser. Mas, quando fala dele, nossa, na hora ele se espinha. Ele vai atrás, ele quer saber por que não pode, porque ele é o cara. E, irmãos, na igreja aqui não tem o cara. Aqui tem a presença do Espírito Santo para consertar pessoas que precisam ser arrumadas. Eu preciso ser arrumado. Eu não sei você, eu preciso que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para que eu possa ser unido de verdade. Porque de mentira não vai entrar no céu. Então eu quero ser unido verdadeiro. Mas só que eu não quero ser bajulador. Se eu tiver que falar que eu não concordo, eu vou continuar falando que eu não concordo. Eu estou junto, mas não concordo. Isso não me classifica eu como desunido. É melhor eu falar na cara do líder que eu não concordo, do que lá atrás fazer montinho e ficar falando. E Deus lá do céu só escrevendo. Naquele dia te jogar tudo na cara do bajulador e dizer, olha, você foi esse camarada aqui, sujeito, você não tem lugar aqui não. Então é melhor, né? O número 4, já estou terminando, Giovanni. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita... Vamos lá, faz... Viu só? Ele deve resolver, irmãos. Isso aqui não é mandar, quando surge um problema, o líder às vezes não ter coragem de encarar, manda um outro para substituir que não tem nem sabedoria para falar, não tem nem humildade. Aí sabe o que vai haver? Divisão na igreja. Isso aqui é papel do líder. Isso não é papel de outro obreiro. Pode ser abençoado por ele, mas tem coisa que é o líder que tem que resolver, irmãos. As pessoas vão ouvir o líder verdadeiro. Terceiros, não ouve. Arruma mais problema ainda. Olha só, característica de um líder excelente, está ali as conversas, não dá tempo de ler. Mas lê essa lição que você vai ser extremamente rico. Vamos lá. A paz voltou a reinar. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os... Eu quero que alguém procura para mim, fazendo um favor, Provérbios 6, 16, 17 e 18. Eu penso que é isso. Vamos lá, letra A. A desunião representa uma obra da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. C. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho antes a união entre os crentes é o selo da Neemias resolveu o problema. Quem encontrou? Pode ler.
Vê se é o 16. 6:16. Yes. Deus aborrece. E isso, Giovanni, causa desunião na igreja. Em nome de Jesus, eu encerro as minhas palavras aqui, falando para mim e para você. Vamos pedir ao Senhor que arranque de nós, irmãos, tudo que venha a causar problema na igreja. Arranque da nossa vida, da nossa, do que for preciso fazer, que faça. Olha só, para concluir aqui, é o que está lá, ó, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina os pensamentos perversos, pé que se apressa em correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Vamos todo mundo junto, eu encerro aqui. A nossa... Vamos lá. Ser pacificador. Nosso... Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E acho que eu acabei em cima do horário que me foi me passado. Deus abençoe e que nós possamos continuar a ser unidos. Se porventura tem alguma coisa contra o seu irmão, chegue até ele, conserte. A Bíblia diz que Deus não recebe nem a oferta. Se Deus não recebe a oferta, como vai entrar no céu tendo problema com o irmão? Que venhamos ser unidos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos sair daqui mais unidos? Amém? Graças a Deus por isso, né? Aprendemos mais uma vez a respeito da união. Essas lições desse trimestre, ou seja, toda lição, né, da Escola Bíblica Dominical, ela é, sem sombra de dúvida, um compêndio teológico para a nossa vida cotidiana. Nós louvamos a Deus porque homens inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, têm escrito lições que possam nos fazer cada dia mais aproximar ainda mais de Deus e ter uma conduta de vida, né, soberana, ou seja, uma conduta de vida honesta diante do nosso Pai. Aprendemos com Ele tudo que esses homens inspirados têm nos passado. A nossa lição de número 9, ela vai falar como vencer as oposições à obra de Deus. Vai ser uma lição também muito interessante, um tema bastante atual. Então, os irmãos, né, que estão aqui hoje, não faltem, venham na próxima lição, para nós poder aprendermos, né, a respeito de como vencer as oposições à obra de Deus. Amém? Com esse amém vem todo mundo de novo, né? Graças a Deus. E nos ajude a divulgar a Escola Bíblica Dominical. Precisamos disso. Então, vamos estar aqui premiando alguns irmãos, né? Alguns não, né? Um irmão, que todos que estão aqui presentes, está aqui os nomes aqui. Vem cá, Vitor. Não vale tirar seu pai, não, tá? Seu pai, dessa vez, comprou um bombom. Eu falei com ele, esse eu quero ganhar, porque foi o mais caro da loja. Graças a Deus. Tá bem aqui, Vitor. Você pode tirar o meu nome aí agora. Vai. Pega um enquanto eu mexer aí. Vai. Não abre. Pode abrir. Mostra. Entendendo? Não vou deixar levar, não. Ixi. Não, essa pode levar. Ana Sofia.
Uma salva de palmas para a Ana Sofia, irmão. Vem cá, lindinha. Aí, tá vendo, Ana Sofia? Terça-feira que vem, não fique em casa, viu? Fala pro seu pai, ó, vamos para a escola dominical, porque lá a gente ganha presentes. Ninguém pode tirar uma foto, né? Oh, que pena. Tira uma foto aqui, Vandeci. Manda o bumbum. Amém, graças a Deus. Feliz quando é uma criança que ganha, porque nós já estou na hora de fazer dieta, né? Não podendo ganhar mais bombom, não. Se bem que o outro que eu ganhei aqui, cheguei em casa, eu me levei uma bronca. Por que você não pegou seu bombom? Eu queria. Eu achei que estava fazendo uma coisa boa, Marlene. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Vamos dar como terminada a nossa lição. Os nossos avisos, os nossos trabalhos assim prosseguem, né, do decorrer da semana. Nós temos quinta-feira que vem, nessa quinta-feira, mais um elo, né, da nossa campanha. Então, os irmãos divulguem, não faltam. Acho que é o último elo, né? É o último elo da campanha. Então, os irmãos divulguem aí, não faltem. E possamos estar aqui todos juntos, quinta-feira, para dar o encerramento da nossa campanha em nome do Senhor Jesus. E domingo, os 2 cultos, né? Vamos todos juntos aqui ler só o título da nossa lição, antes de nós fazermos a oração final. Vamos lá? Como vencer as oposições à obra de Deus. Amém. Graças a Deus. O tempo é muito curto. Nós só temos 1 hora para a nossa escola bíblica dominical. Nesse horário nós temos que dar os avisos, fazer todo o aparato dentro do trabalho. Mas eu aprendi uma coisa muito importante num curso de escola bíblica dominical que eu estava fazendo, que é melhor deixar os irmãos com gostinho de quero mais para a próxima aula do que enfadá-los de palavras e na próxima aula não vir ninguém, né? Então, os irmãos voltem, fiquem com um gostinho na boca de querer aprender mais a palavra de Deus. Amém? Oferta. Esquecemos da oferta. Vamos cantar um corinho aí? Vamos bem rapidinho para nós podermos ofertar? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Agora de pé, mais uma vez, vamos estar orando e dando como encerrado a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado por esse ensino da Tua palavra. Saímos daqui, ó Pai, edificados, não da mesma forma pela qual adentramos, ó Deus, e se edificados, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor, aprendendo ainda mais de Ti, compreendendo ainda mais o propósito que temos aqui nessa terra, ó Pai, e que tudo que aprendemos aqui, Senhor, essa noite, que a nossa união possa permanecer, que sejamos unidos, ó Pai, uns com os outros, que a Tua igreja, Senhor, o Senhor como líder dessa igreja, ó Pai, possa, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tomar a primazia desse ambiente, ó Deus, e que possamos cada dia estar mais unidos, Senhor. Sentir a dor uns dos outros, sentir a necessidade uns dos outros, ó Pai, e permanecer fiéis, ó Deus, a Ti, até o arrebatamento da igreja. Senhor, seja conosco, hoje e sempre, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Façam com as tuas mãos. O grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja na vida de cada um dos irmãos. E todos juntos dizemos, amém. Graças a Deus, está terminado.
Deus.